Mateus 13, a partir do versículo 1. Tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões, vejam, grandes multidões reuniram-se junto a ele. De modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol, a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outro 60 e outro 30. E quem tem ouvidos? E quem tem ouvidos? E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas à multidão por meio de parábolas? Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas não a eles. Uma pausa aqui. Vocês lembram que nós falamos sobre a multidão? Os discípulos estão aonde? Na multidão? Na multidão? Os discípulos não estão na multidão. Os discípulos estão perto de Jesus. Eles estavam lá. A multidão estava lá para ouvir. Mas só que aos discípulos foi o que foi revelado. Aos discípulos foi revelado. Porque aquela multidão era a mesma multidão que iria crucificá-lo. Por não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Vamos entender por quê. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. Entendam isso. A todo o que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Até aqui. Todo o que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Ele começa a parábola dizendo que o semeador saiu para semear. A semente caiu à beira do caminho. Nós entendemos que são as pessoas que estão ali, estão até buscando, até tentando, mas vem o inimigo das nossas almas e rouba aquilo. E nós estamos vivenciando justamente esse primeiro nível, porque nós estamos ouvindo, mas não estamos entendendo. Nós vamos em busca de pregadores famosos, seja eles quais forem. A gente ouve, mas aquele que tem intimidade, são os discípulos. Mas nós procuramos estar na multidão com todos os outros. Eu apenas estou aqui para ouvir. Eu apenas estou aqui porque é dia de culto, é quinta-feira, eu vou para a igreja, é domingo, eu quero conhecer, mas eu não quero permanecer. Entre as situações onde nós
temos impactos e pregamos muito nas ruas dessa cidade. E muitas coisas acontecem, as pessoas param para ouvir. E aí as pessoas choram e vêm contando seus problemas. E a gente tem uma parte de oração. A gente pergunta: qual é o seu problema? A pessoa: cara, é problema. E você quer o quê? Eu só me lembro de Jesus: que queres que eu te faça? Não comparando, né? Não tem nada a ver. Mas a senhora quer o quê? Eu quero que o senhor ore por mim. Está certo, eu vou orar. Amém? Mas a senhora sabia que a senhora precisa tomar uma atitude? A senhora sabia que a senhora precisa mudar de vida para que isso mude? Você sabia que só Jesus tem o poder de curar o seu filho? Você quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Hoje não. Hoje não. Eu não estou pronto, eu não quero. Não, deixa para lá, não quero nem oração mais. Vamos embora. Cara, como eu fico triste, cara, com isso. Porque as pessoas ouvem, mas não entendem. Qual a diferença da multidão que estava indo atrás de Jesus por conta dos milagres, por conta das curas, do alimento, do pão farto? Quantas pessoas estão indo atrás de Jesus para afogar as suas mágoas, para afogar suas dores e angústias? E que sim, você está no lugar certo, vá atrás de Jesus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda. Muitos irão atrás de Jesus. Eu acredito que nem todos eram curados. Só era curado aquele que ouvia e entendia. Aquele que ouvia e que entendia. Por isso nós precisamos entender o mais rápido possível. E não tem outra maneira de entender. Você não vai entender comigo explicando aqui. Eu posso passar 10 horas sem parar falando com você. Você não vai entender através de mim, porque eu não sou nada, eu sou apenas uma voz. Você vai entender o que o Espírito Santo diz a você.